paz do Senhor, queridos professores. Eu me chamo Wellington e hoje estarei falando sobre a lição 9 dos primários, que tem como título Coragem para louvar a Deus na guerra. E o objetivo da nossa lição é que os alunos entendam que ao adorar a Deus durante as lutas e problemas da vida, Ele nos dará vitória. E pelo título da nossa lição, já podemos observar que hoje nós vamos falar sobre o louvor, que nós devemos louvar a Deus nos momentos de conquistas e de alegrias, mas que também temos que louvar a Deus nos momentos de dificuldades e quando estamos em problemas, porque enquanto nós louvamos a Deus, Ele nos dá a vitória. E aí, antes de começar a nossa história de hoje, nós vamos fazer aquela recepção, aquela introdução com os nossos alunos, conversando com eles para saber como eles estão e já vai observando se tem algum visitante na sala. Nós vamos fazer a apresentação dos alunos de uma forma diferente nessa aula, através do louvor, já que nossa lição vai falar sobre o louvor. Então, se tiver visitante, você já aproveita para louvar e apresentar aquele visitante. Caso não tenha, pode ser feito na hora da chamada. Vocês podem pesquisar louvores de apresentação na internet. Eu trouxe um bem conhecido, que é aquele que diz: quem é você? Quem é você? Diga seu nome que eu quero saber. Quem é você? Maria! E aí vai repetindo com todas as crianças presentes. Depois desse momento de apresentação, nós podemos revisar as nossas lições passadas. Lembrando que as nossas lições desse trimestre falam sobre coragem. Então vocês também podem relembrar as crianças que coragem não é ausência de medo, mas é enfrentar mesmo com medo. E aí vai relembrando a eles quem foram os corajosos das outras lições, como Davi, Josué, a Sunamita, Neemias, Davi. E aí você pode apresentar o corajoso dessa semana, que é o rei Josafá. Depois desse momento de apresentação, de introdução e de relembrar as lições passadas, nós vamos para o momento de memorização do nosso versículo, que está em 2 Samuel, no capítulo 22 e o versículo 4. Lembrando de sempre ler com eles diretamente na Bíblia, para que eles aprendam a manusear a Bíblia. E o versículo diz assim: o Senhor, digno de louvor, invoquei e de meus inimigos fiquei livre. E a versão que a nossa lição traz diz assim: eu clamo ao Senhor pedindo ajuda, e Ele me salva dos meus inimigos. Louvem o Senhor. Então, depois de ler na Bíblia, ler na lição, vocês vão repetindo para que os alunos venham memorizar esse versículo e eles saibam que o Senhor, Ele nos livra dos nossos inimigos. E quando nós o louvamos, Ele age por nós. Depois de fazer a memorização do nosso versículo, nós vamos para a nossa história de hoje, lembrando de utilizar as imagens que a lição nos fornece ou algum visual por fora, porque isso fixa o aprendizado na mente das crianças, certo? E aí a nossa lição de hoje, como eu falei, vai falar sobre o corajoso rei Josafá. Josafá, ele foi o 4º rei de Judá e ele também foi o filho do rei Asa. E como seu pai, ele aprendeu a ser fiel a Deus. E a sua fidelidade a Deus era tão grande que ele passava para aquele povo que ele governava, para que eles também adorassem e servissem a Deus e que deixassem de lado toda a idolatria. Aí você explica às crianças o que é idolatria, que eles deixavam de adorar outros deuses, a imagens de escultura, e eles adoravam ao único Deus verdadeiro, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. E o rei Josafá, ele morava em Jerusalém. E lá em Jerusalém era onde também ficava o templo do Senhor. Então o rei Josafá, ele era tão fiel a Deus que ele nomeou juízes e colocou esses juízes nas cidades para que eles ensinassem a palavra de Deus para as pessoas. Mas um certo dia, o rei Josafá estava lá no seu trono quando recebeu a notícia que alguns povos tinham se reunido para vir lutar contra o seu exército. E quem eram esses povos? Eram os Amonitas e os Moabitas. E eles se reuniram e quando eles se uniram, eles formaram um grande exército. Então o rei Josafá ficou com medo. Ele temeu, porque apesar dele ter um exército muito bom, um exército grande, mas não era suficiente para vencer aquele exército que estava vindo contra ele.
Mas como ele era um rei temente a Deus, o que foi que ele fez de imediato? Ele foi orar ao Senhor. E ele convocou todas as pessoas daquela cidade para orar junto com eles. E as pessoas foram para o templo orar com o rei Josafá. E eles não apenas oraram, mas eles jejuaram de uma forma que até as crianças de colo também jejuaram. E depois de eles orarem bastante, pedindo ajuda a Deus, o nosso Deus falou com ele através do profeta Jaziel e disse assim: não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Já pensou que coisa maravilhosa? O Senhor dizer que aquele problema ele iria resolver. Então o rei Josafá se encheu de ânimo, se encheu de coragem e de fé. E aí ordenou a todos que na manhã do outro dia eles iriam sair para a guerra, porque o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, estava cuidando de tudo. E aí, no outro dia, eles estavam preparados para ir para a guerra. O rei Josafá pediu que todos os levitas fossem à frente e os músicos também fossem na frente do exército. Já pensou? Que já se viu numa guerra os músicos indo na frente dos soldados? Pois é. E eles foram cantando, indo ao encontro do exército inimigo e louvando, adorando o Deus Todo-Poderoso. E enquanto eles louvavam, Deus estava trabalhando ao favor deles. E os moabitas estavam lá, o exército, começaram a cair em emboscadas. E eles começaram a lutar entre si e a se matarem. Então, quando o exército do rei Josafá chegou no alto do monte, que olhou para o vale, não existia mais exército. Existia apenas cadáveres. Porque o Senhor disse que iria trabalhar por eles. E enquanto eles louvavam, o Senhor estava lá, no meio daquele exército, guerreando e lutando por eles. Então, quando eles viram que eles estavam vitoriosos, eles se reuniram novamente e louvaram, agradecendo a Deus. Então, nós aprendemos com essa história que nós devemos louvar nos momentos difíceis e também devemos louvar depois que o Senhor nos dá a vitória. Mesmo assim é na nossa vida. Se está difícil, professor, se está complicado, vai louvando, porque enquanto você louva, Deus vai te dar a vitória. Amém? E aí, para a memorização das crianças e incentivar elas a louvarem a Deus, eu trouxe uma dinâmica para que a gente possa fazer com os alunos. Como eu falei, tem aqui algumas notas musicais que vocês podem estar decorando a sala para quando eles chegarem já ver algo diferente. Tem nota musical, louvor, música, associar a história do dia. E aí no final da aula você pode dizer às crianças: vá lá na parede e arranque uma nota musical e veja que palavra tem atrás. E aí atrás das notas musicais você vai botar palavras como alegria, amor, milagre, céu. E a criança que tirar vai ter que louvar alguma canção que tem aquela palavra. Por exemplo, a criança foi lá, tirou, tem o nome alegria, então ela vai ter que louvar. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E assim você vai ter um momento de dinâmica, descontraída, as crianças vão estar louvando ao Senhor. Amém? Espero que você tenha uma boa aula. Nos encontramos na próxima lição.